Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 785. Olhos celestiais reveladores da morte como uma vontade marcial berrou explosivamente. Os olhos celestiais reveladores da morte perfuraram, e sua vontade marcial atingiu o corpo de Fan Xingjian com uma força tremenda que cruzou várias centenas de metros. Ele lançou esse soco com grande fúria. Embora parecesse que ele havia socado casualmente, sua força poderia quebrar montanhas e também continha uma pitada da majestade do Deus da verdade universal. Poderia fazer qualquer especialista se prostrar em adoração. No entanto, acabou como o ataque anterior do Rei Majin e dos outros. O poder que poderia abalar montanhas e rios passou pelo corpo de Fan Xingjian como um amontoado de ilusões e se estendeu em direção a uma distância desconhecida. Vendo isso, a boca do Rei Mago Dourado se abriu como se ele estivesse rindo silenciosamente, e seus olhos se encheram de satisfação. É realmente o caso. Nossa percepção da inspiração súbita não está errada. Fan Xingjian será de grande ajuda para nós no ritual. Ele pode nos ajudar a impedir os dois reis guardiões. Ei, se não fosse pelas informações da bruxa do caos, eu não saberia que Fan Xingjian tem tal história com a Igreja da Verdade Universal. Ele merece ainda mais a morte agora. Charlotte também olhou para esta cena muito surpreso e gritou: olhos celestiais reveladores da morte, vocês estão loucos? A Associação de Magos está conduzindo o ritual de invocação do Deus do Mal. Você está tentando procurar problemas por não parar o ritual e querendo ir contra o meu mestre em vez disso. As expressões das outras pessoas continuaram mudando ao ver esta cena enquanto a situação atual continuava a mudar com o passar de cada minuto. Anteriormente, o Rei Mago de Ouro estava assumindo o comando do local. Depois houve a chegada dos dois reis guardiões, seguido pelo aparecimento de Fan Xingjian. O mais estranho era que os dois reis guardiões pareciam ter algum tipo de rivalidade irreconciliável com Fan Xingjian. Todo o processo foi totalmente confuso. Quanto a Fan Xingjian, parecia que ele não sentia nada. Ele lançou um olhar frio para os olhos celestiais reveladores da morte e disse: por que você está me atacando? No entanto, os olhos celestiais reveladores da morte não lhe deram nenhuma resposta. Em vez disso, a intenção de matar que encheu seus olhos quando ele olhou para Fan Xingjian parecia se transformar em uma existência material. Traidor desprezível, você acha que é imparável só porque tem os meios para se transformar em forma de luz? Enquanto ele falava, seus olhos se estreitaram e dois caracteres pretos 10 apareceram em suas pupilas vermelhas ardentes. A arte divina da Igreja da Verdade Universal era um pouco diferente da magia negra. As 12 facções de magia negra representavam 12 tipos diferentes de poder e eram realizadas em diferentes níveis de magia negra. O processo primário era aprender magia negra e receber o poder dos deuses do mal. Além disso, a arte divina da Igreja da Verdade Universal exigia que eles orassem diariamente ao Deus da Verdade Universal. De lá, eles receberiam todos os tipos de artes divinas do Deus da Verdade Universal. Essas artes divinas eram infinitas e quase todos teriam suas próprias artes divinas únicas. Os reis guardiões da Igreja da Verdade Universal eram vistos como possuidores das artes divinas mais fortes. Cada um de seus títulos era visto como um elogio à arte divina que possuíam. Quase no instante em que as cruzes apareceram nos olhos dos olhos celestiais reveladores da morte, a inspiração súbita de Fan Xingjian sentiu um perigo intenso. Esquivando-se com Zuoshi, ele se transformou em um feixe de luz de espada e apareceu a 1000 metros de distância. O local onde ele estava agora foi substituído por uma área de preto puro. Depois disso, foi como se esse espaço tivesse desaparecido, e o espaço ao redor preenchesse o vazio como tiras de pano esticadas. No final, havia apenas um pequeno ponto preto deixado para trás. Eventualmente, o pequeno ponto preto também desapareceu instantaneamente, como se nada tivesse aparecido antes. Todo o processo parecia extremamente insignificante, mas Fan Xingjian sentiu uma intensa ameaça vindo dele. Esta habilidade. Ele desintegrou todo o material físico dentro deste espaço? Não, ele não os desintegrou.
Ele neutralizou todas as forças fundamentais, causando o colapso do espaço e do tempo e, eventualmente, levando a uma grande desintegração física. O desaparecimento do material físico, bem como do tempo e do espaço, é exatamente o que parece ser do lado de fora. A verdadeira razão para isso é que ele eliminou as forças fundamentais que formaram este mundo. Ao pensar nisso, até mesmo Fan Xingjian ficou muito surpreso. Em seu cultivo atual nível 4 do nível divino e de sua formação de espada de erradicação celestial, ele só foi capaz de afetar ligeiramente as forças eletromagnéticas, a gravidade e a interação. E pensar que este rei guardião antes dele foi capaz de eliminar todas as forças fundamentais dentro de um espaço. Que tipo de poder era esse? Depois que as forças fundamentais foram eliminadas, o tempo e o espaço dentro desse domínio desapareceram, como se retornassem à singularidade gravitacional anterior ao Big Bang. Essa área tornou-se um ponto infinitamente pequeno e depois foi preenchido por outros espaços. Então Fan Xingjian de repente pensou em algo. Se ele continuasse usando essa habilidade sem parar, então, teoricamente, ele não seria capaz de destruir todo o universo um dia. Então esta é a arte divina que os especialistas do nível Rei Guardião compreendem. Neste momento, Fan Xingjian finalmente obteve uma compreensão mais profunda dos Reis Guardiões da Igreja da Verdade Universal. Por meio de suas artes divinas, eles conseguiram dominar poderes que ultrapassavam em muito de seu próprio cultivo. Na verdade, o mesmo acontecia com os magos, mas apenas Fan Xingjian era imune à magia negra. No entanto, Fan Xingjian não tinha imunidade às artes divinas. No momento seguinte, o olhar dos olhos celestiais reveladores da morte se voltou para Fan Xingjian mais uma vez. Diante de um poder como esse que poderia eliminar as forças fundamentais e encolher novamente uma área do espaço em uma singularidade gravitacional, até Fan Xingjian só conseguiu se esquivar. No entanto, não importa o quão rápido o olhar dos olhos celestiais reveladores da morte se movesse, era impossível para ele ser mais rápido que Fan Xingjian. Um fluxo de luz de espada fez curvas consecutivas no ar e deslizou em direção aos olhos celestiais reveladores da morte, perfurando instantaneamente seu peito na velocidade da luz. As longas túnicas de platina que os reis guardiões usavam também eram claramente algum tipo de equipamento de restos divinos. No entanto, quando confrontado com o ataque de espada de Fan Xingjian que trouxe intenções de espada conquistadoras, as longas vestes de platina se despedaçaram instantaneamente e o peito dos olhos celestiais reveladores da morte rachou abruptamente. Fan Xingjian deixou um grande buraco no peito dos olhos celestiais reveladores da morte. Você está cortejando a morte. Os olhos celestiais reveladores da morte instantaneamente ficaram furiosos e uma violenta vontade marcial jorrou. O espaço circundante também parecia começar a mudar. Ele estava ativando uma habilidade que apenas uma pessoa no nível 5 do nível divino possuía, o País Divino. Em seu País Divino, com sua estrutura especial e única que tinha uma grande compatibilidade com sua habilidade, os olhos celestiais reveladores da morte tinham a confiança de que, mesmo que Fan Xingjian continuasse se movendo na velocidade da luz, ele seria capaz de acabar com Fan Xingjian. No entanto, assim que o espaço mudou ligeiramente e começou a revelar hinos e nuvens brancas, eles se dissiparam completamente. O Rei Mago de Ouro explicou: este lugar já está fora da linha do templo original de onde viemos e se tornou um mundo alternativo que não faz parte do nosso universo. Portanto, não há como realizar o País Divino aqui. Portanto, no momento seguinte, com a ajuda da habilidade de varredura de sua vontade marcial, o olhar dos olhos celestiais reveladores da morte continuou a perseguir Fan Xingjian. Fan Xingjian disparou consecutivamente, saindo do olhar dos olhos celestiais reveladores da morte uma e outra vez enquanto também tentava atacá-lo. A aberração das trevas olhou para esta cena friamente. No entanto, ele tinha sua vontade marcial travada no Rei Mago de Ouro, como se estivesse impedindo o Rei Mago de Ouro de interferir.
O Rei Mago Dourado encolheu os ombros, parecendo indicar que não tinha intenção de fazê-lo. Era verdade que ele não iria interferir. Para ele, se pudesse arrastar as coisas até que o ritual fosse concluído, isso significava que eles já teriam vencido. A essa altura, não importa quem fosse, eles só seriam capazes de ajudá-los a matar o clone do Deus do Mal, incluindo os dois reis guardiões. Olhando para a miríade de luzes de espada no céu, o Rei Mago Dourado sorriu. Fan Xingjian, eu me pergunto quantos clones você deixou lá fora? Eles também devem chegar em breve. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 786. 4 pessoas naturalmente. O Rei Mago Dourado esperava essa cena desde o início. Até a existência de Charlotte foi algo que ele e a Bruxa do Caos criaram. A questão de renascer era apenas uma lembrança que os dois haviam organizado para ser colocada na mente de Charlotte. Na verdade, a vitória de Charlotte na competição mensal da família real foi algo que eles controlaram em segundo plano. Tudo, inclusive o encontro secreto entre os 4 grandes especialistas no palácio, foi inserido nas memórias de Charlotte pelo Rei Mago Dourado e pela Bruxa do Caos, pois eles sabiam disso há muito tempo. Além disso, o ataque furtivo do verdadeiro Lord Crimson foi algo que a Bruxa do Caos o induziu a fazer. Claro, o melhor resultado seria o sucesso do ataque furtivo. Se falhasse, também verificaria a autenticidade das memórias de Charlotte. Quanto aos sinais da Igreja da Verdade Universal e as existências de Yuishan e os outros, todos eles foram arranjados pela Bruxa do Caos no escuro. Tudo isso foi feito para que Charlotte pudesse atrair Fan Xingjian e os 2 reis guardiões para o centro da formação, impedindo-os de lutar com o Rei Mago Negro e os outros. Esses arranjos foram estabelecidos porque a Bruxa do Caos estava extremamente limpa do passado de Fan Xingjian. Sua existência era algo que 2/3 da Igreja da Verdade Universal não podiam aceitar. Era provável que os membros de 2 das 3 facções dos Santos, que estavam envolvidos em uma batalha caótica no momento, tivessem intenções de matar Fan Xingjian. Essas 2 facções incluíam a facção do Santo Fenomenal, que já havia fortalecido o primeiro príncipe e o quinto príncipe, e a facção a qual pertenciam os Olhos Celestiais Reveladores da Morte e a Aberração das Trevas, que tinha o Santo Ossiansky como líder. A Bruxa do Caos entendeu bem que para os 2 reis guardiões, o clone do Deus Maligno era um perigo, enquanto a existência de Fan Xingjian era uma rivalidade irreconciliável. Embora o Santo Horizon tivesse visto Fan Xingjian antes, a facção do santo a qual ele pertencia não estava disposta a matar Fan Xingjian. Como que a Bruxa do Caos fez? Eles selaram essa informação para algum objetivo desconhecido. No momento, para dar um grande golpe em Fan Xingjian, a Bruxa do Caos finalmente decidiu fazer uso dessa informação e reuniu Fan Xingjian e os 2 reis guardiões com antecedência. Ela estava planejando fazer uso da rixa entre eles para ganhar mais tempo para o ritual do Deus do Mal. Claro, a Bruxa do Caos e os outros tinham planejado apenas fazer uso do segredo de Fan Xingjian para obstruir os 2 reis guardiões da Igreja da Verdade Universal aqui. Enquanto isso, a Bruxa do Caos e outros estariam em outro lugar com outros meios de esgotar o poder de Fan Xingjian. Eles iam desferir-lhe um golpe pesado e reprimi-lo. O verdadeiro Lord Kingsan, o primeiro príncipe, o quinto príncipe e Alexandre apareceram lentamente no céu acima da capital imperial do centro da formação roxa. Quando eles voltaram mais uma vez a este mundo, este universo e esta linha do tempo, intensas auras assassinas explodiram de seus corpos. Então os 4 se transformaram em 4 feixes de luz, disparando em direção a 3 locais na velocidade da luz. No céu, a Bruxa do Caos olhou para as 4 figuras que desapareciam e os cantos de seus lábios se curvaram em uma sugestão de sorriso. Ela flutuou no ar como um tufo de fumaça, suspirando baixinho. A linha do tempo será eventualmente corrigida e a ativação do Anel do Tempo é inevitável. Mesmo você será incapaz de pará-lo. Era verdade que o atual Fan Xingjian era difícil de matar. Um especialista de nível divino de nível 2 poderia se mover semelhante à velocidade da luz,
e só seria capaz de capturá-los através da distorção do espaço. Um especialista de nível divino de nível 3 poderia clonar a si mesmo. Se Fan Xingjian fosse cuidadoso o suficiente, eles só seriam capazes de lhe dar um golpe pesado. Seria difícil matá-lo a menos que eles usassem inspiração súbita. Um especialista de nível divino de nível 4 possuía a habilidade de inspiração súbita. Eles foram capazes de prever os perigos com antecedência. Além disso, a formação de espada de erradicação celestial que ele tinha era capaz de evitar o golpe mais forte dos inimigos e atingi-los onde eram mais fracos. Independentemente de ser a Infiltrating Void que poderia penetrar através de qualquer ataque e defesa, além de Pursuit Sword que poderia permitir que ele assumisse uma forma de luz, ou a Conquering que poderia cortar qualquer vontade marcial e físicos conjurados. Todos eles eram extremamente poderosos. A técnica da espada de erradicação celestial criada por Fan Xingjian permitiu que ele lidasse com a situação com facilidade, não importando quantos oponentes ele estivesse enfrentando. Pode-se até dizer que quanto maior o número de pessoas atacando-o, mais seria uma vantagem para ele. Era porque suas artes de espada não podiam ser afetadas pelos distúrbios das vontades marciais dos outros, mas as pessoas que o atacavam criariam interferência umas nas outras. Quase não havia fraqueza nas artes e poderes da espada de Fan Xingjian. No entanto, para a bruxa do caos, havia uma fraqueza letal em sua personalidade. Seus subordinados. Você ainda continua com seu senso de responsabilidade, bem como com suas ações de fingir que é humano e imitar as percepções humanas. É realmente uma tolice. Alexander disse dos seus na região de Xingguo. No instante em que ele chegou, os três grandes especialistas de nível divino, Luar Sagrado Azul, Astral Ancestral e Lan Yui, ficaram ligeiramente surpresos quando uma sensação latejante desceu dos céus. Alexander apareceu instantaneamente no corredor e olhou para os três com olhos frios. O Luar Sagrado Azul e o Ancestral Astral faziam parte dos 10 grandes especialistas em nível divino do Império no passado. No entanto, no momento, eles e as setas que lideravam, o Santuário da Lua Cheia e o Palácio das 10 Estrelas, estavam em submissão a Fan Xingjian. A neta do Blue Sacred Monolith, Lan Yui, uma beleza renomada na região de Xinglu que anteriormente era noiva do primeiro príncipe Nora de Alexander, ainda tinha rumores incertos sobre estar com Fan Xingjian. Para Alexandre, essas três pessoas eram traidores totalmente desprezíveis. Portanto, ele deu um soco sem qualquer hesitação, e sua vontade marcial se transformou em um círculo de luz negra, jorrando em direção a eles. Ele não usou o sudário de Adam porque precisava de Fan Xingjian para poder reagir. Além disso, esse ataque manteve as compreensões que ele fez ao treinar em reclusão durante esse período de tempo. Todo o poder de sua vontade marcial penetrou profundamente no mundo microscópico, trazendo consigo um poder que poderia destruir tudo que é material. Isso permitiu que ele atacasse diretamente o corpo de Fan Xingjian, que estava em forma de luz. Fan Xingjian, saia. Simultaneamente, o primeiro príncipe e o quinto príncipe se transformaram em dois feixes de luz, descendo para o céu acima da região norte do gelo. Depois de ter a orientação do verdadeiro Lord Kingsan e receber o fortalecimento do Santo Fenomenal, sua força melhorou aos trancos e barrancos. O verdadeiro Lord Kingsan usou primeiro o poder de 3.000 mísseis, que tinham um rendimento de 10 milhões de toneladas, para ajudá-los a recuperar seus poderes, empurrando-os para o reino de um especialista de nível 2 divino. Ele também ensinou a eles uma arte marcial de abalar o mundo chamada Tetrad Supremacy Double Dominance Soul Eradication. O Santo Fenomenal havia concedido a eles o poder de um tipo de arte divina, e fluxos de brilho branco leitoso queimavam em seus corpos como chamas. Este era o poder do Deus da Verdade Universal. Ele havia sido afixado em seus corpos, permitindo-lhes emprestar os poderes do Deus da Verdade Universal e realizar 3 ataques que eram comparáveis aos ataques de poder total de um especialista nível 4 nível divino.
Quando o primeiro príncipe e o quinto príncipe usaram a erradicação da sola de dominância dupla da supremacia tétrada para amplificar o efeito desses ataques, suas proezas prejudiciais aumentariam. Então, em um piscar de olhos, o primeiro príncipe e o quinto príncipe apareceram na região norte do gelo. Eles voaram para o leste e para o sul, respectivamente, indo para os locais sobre os quais a bruxa do caos havia falado. No momento, a região do gelo do norte estava agora completamente sob o controle dos 7 grandes clãs, e os 7 grandes clãs, incluindo seu líder, Clã Ead Jacob, haviam se submetido a Fan Xingjian. Com um balanço, o quinto príncipe apareceu diante da cabeça do clã da luz sagrada, Jacob, e deu um soco. Foi um ataque das artes marciais que o verdadeiro Lord Crimson lhe transmitiu, a erradicação dos 3 mundos, que era da erradicação da supremacia tétrada dupla dominância sola. Usando o poder do Deus da Verdade Universal para impulsionar a técnica de punho final, a erradicação dos 3 mundos, o único soco continha poder que poderia matar instantaneamente um especialista de nível 3 divino ou causar ferimentos graves a um especialista de nível 4 divino. Mesmo um especialista nível 5 divino teria que evitar seu impacto. Embora ele só pudesse fazer 3 desses ataques, já era um ataque que poderia fazer Jacob cair em desespero. Por outro lado, o primeiro príncipe pousou em uma pequena mansão. A pessoa que apareceu diante dele foi Audrey, a beleza número 1 da região do gelo do norte que ajudou Fan Xingjian a obter o 10º nível das impressões místicas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 787, separação. Neste momento, as sobrancelhas de Audrey estavam ligeiramente franzidas enquanto ela olhava confusa para um pequeno vaso de flores no pátio. Audrey ainda parecia muito charmosa. Sua tez clara era como a neve branca, e seus olhos grandes tremiam levemente, parecendo um lago por planícies gramadas. Ela estava vestindo um casaco de pele com calças de couro e botas. Seus longos cabelos negros caíam sobre os ombros, fazendo-a parecer extremamente charmosa e graciosa com uma sensação indescritível de sensualidade. Essa visão seria uma atração letal para qualquer um. No entanto, ao se deparar com uma beldade como essa, o primeiro príncipe ainda não hesitou. Ele usou o poder do Deus da Verdade Universal para impulsionar a erradicação dos 3 mundos, dando um soco em Audrey sem se conter. Seja o primeiro príncipe ou o quinto príncipe, suas artes de punho atuais não pareciam ter nenhuma aura para eles, com o punho cortando o ar como um soco comum. No entanto, eles eram os únicos que sabiam que com as primeiras artes que o verdadeiro Lord Crimson havia transmitido a eles e com os reforços do Santo Fenomenal, eles possuiriam uma proeza destrutiva que poderia atingir o mundo microscópico pelos próximos 3 socos, pelo menos. Desde o impacto inicial do nível do míssil nuclear até as eventuais ondulações de distorções espaciais e, em seguida, o efeito no mundo microscópico. A proeza destrutiva de um especialista em nível divino ficou mais forte à medida que o nível aumentava. Simultaneamente, eles também pareciam cada vez mais comuns. No entanto, o primeiro príncipe estava profundamente intoxicado pelo poder que tinha no nível microscópico. Em comparação com seus ataques no passado, que destruíam montanhas e incineravam ou distorciam os mares em todas as ocasiões, a proeza prejudicial de tais ataques de nível microscópico agora era muitas vezes mais forte. O soco de aparência comum aproximou-se centímetro a centímetro de Audrey. Assim como uma mão que estava prestes a quebrar uma flor, estava prestes a acabar com a existência de Audrey. No céu acima da Academia Regional da região do Grande Oeste, as ações do verdadeiro Lord Crimson eram maiores que as dos outros. Foi porque para Alexandre e os outros 2 príncipes, seus ataques com forças destrutivas de nível microscópico foram incapazes de afetar uma escala maior. Para alcançar esse tipo de proeza destrutiva, eles precisavam que seus poderes surtissem efeito em uma escala muito pequena. No entanto, o verdadeiro Lord Crimson não se importou com isso e configurou diretamente a formação de minutos de dualidade. Quase instantaneamente, toda a Academia Regional da região do Grande Oeste foi englobada pela formação do Minuto da Dualidade.
Antes que todos pudessem reagir a essa mudança, duas correntes de ar, luz e escuridão, esquerda e direita, para cima e para baixo, claro e escuro, apareceram no espaço vazio. No momento seguinte, correntes de ar caóticas se espalharam em todas as direções, querendo encobrir toda a academia regional. O verdadeiro Lord Kingsam pretendia aniquilar toda a academia com um único ataque, limpando-a e as pessoas dentro dela do mapa. Fan Xingjian é muito difícil de lidar. Mesmo que eu consiga ganhar vantagem em uma batalha contra ele. Com sua habilidade de assumir uma forma de luz, mover-se na velocidade da luz e sua inspiração súbita, não há nada que eu possa fazer se ele quiser escapar. Mas e agora? Fan Xingjian, você pode tentar escapar. No céu acima da capital imperial, os olhos da bruxa do caos revelaram um olhar cheio de grande sabedoria. O ritual de invocação do deus maligno e a formação do rei mago púrpura foram estabelecidos no céu acima da capital imperial. Essas duas coisas retiraram toda a capital imperial da linha do tempo. Isso significava que as intenções de matar e as intenções maliciosas de Alexander e dos outros que se escondiam nele não podiam ser detectadas pela inspiração súbita de Fan Xingjian. Durante o primeiro momento de quando eles retornassem a este mundo, haveria duas possibilidades. O menos provável era que Fan Xingjian não teria deixado nenhum clone do lado de fora e todos os seus poderes haviam entrado na área do ritual. Nesse caso, ele seria incapaz de sentir os perigos que ameaçam o universo de dentro do ritual. A possibilidade mais provável era que Fan Xingjian teria deixado alguns clones do lado de fora e apenas uma parte de seus poderes havia entrado na formação. Nesse caso, Fan Xingjian definitivamente seria capaz de sentir a má intenção e os perigos que seus subordinados estavam enfrentando. A essa altura, os 4 especialistas de nível divino teriam chegado a locais diferentes na velocidade da luz, atacando ferozmente. Então, se Fan Xingjian desejasse parar os 4, ele teria que dividir seus poderes em 4. Além disso, como essas 4 pessoas atacaram os subordinados de Fan Xingjian diretamente, se Fan Xingjian desejasse detê-los, ele teria que parar seus ataques e ir contra os 4 de frente. No final das contas, isso significava que Fan Xingjian definitivamente seria forçado a dividir seus poderes para ir contra seus inimigos. Com isso, o ritual seria capaz de progredir sem problemas. Os reis guardiões seriam parados por Fan Xingjian, e os poderes de Fan Xingjian seriam muito esgotados ou até mesmo receberiam um grande golpe. Na opinião da bruxa do caos, esse seria o resultado perfeito. Quanto a saber se Fan Xingjian se incomodaria com a vida ou morte de seus subordinados. Ele vai. Ele definitivamente vai. A bruxa do caos sorriu. Suas emoções são celadas. Então ele age puramente imitando as ações de outro humano. É muito fácil prever as ações de uma pessoa assim. Como ele é quase sem emoção, tudo o que ele faz é diferenciado por certo ou errado. Se seus subordinados forem atacados, ele terá que salvá-los. Esta é a ação ideal que os humanos tomariam. E quando ele está imitando tal comportamento, ele não escolherá uma segunda opção. No entanto, naquele momento, a expressão da bruxa do caos congelou de repente quando ela olhou para o rei mago púrpura e Lilia, que haviam acabado de sair lentamente do ritual. Seus olhos brilharam com uma dúvida incerta. Simultaneamente, Fan Xingjian, que estava no céu 10.000 metros acima da região central, também sentiu a presença de perigo. Ele não conseguiu descobrir o que estava acontecendo na formação do ritual porque já era uma existência que estava fora da linha do tempo deste universo. No entanto, ele podia sentir claramente 4 ondas de perigo aparecendo de repente. Lan Yui, Jacob, Audrey. Toda a academia regional está em perigo. Quase no instante em que Alexander e os outros 3 saíram da formação, Fan Xingjian sentiu o perigo. Então, quando os 4 chegaram a seus destinos na velocidade da luz, Fan Xingjian não hesitou em dividir seus poderes mais uma vez. Desta vez, a fim de interferir no ritual de invocação do deus do mal, ele naturalmente deixou para trás um clone.
Foi porque desde o momento em que Charlotte lhe contou sobre renascer, ele já começou a ter dúvidas. Portanto, ele nunca havia confiado completamente na história de Charlotte ter renascido. Ainda assim, independentemente do quanto ele duvidasse, ele ainda tinha que dividir uma parte de seus poderes e enviá-la para a formação para descobrir o que estava acontecendo. Ele separou 50% de seus poderes. Foi porque para Fan Xingjian, 50% de seus poderes era um número relativamente mais seguro. Ele julgou que 50% de seus poderes permitiriam que ele escapasse, não importando o tipo de ataque de grupo que ele enfrentasse. Nesse ínterim, ele deixou as duas espadas divinas, a calamidade do trovão e o abismo, bem como as duas espadas de osso branco do lado de fora, em preparação para fornecer assistência para quaisquer incidentes que pudessem ocorrer a qualquer momento. Diante das 4 ondas de perigo acontecendo ao mesmo tempo, Fan Xingjian naturalmente escolheu parar todas elas. Este foi o princípio por trás de suas ações. Não houve hesitação ou consideração, apenas sim ou não. Já que ele iria salvar todos eles, não pretendendo sacrificar nenhum deles, ele dividiu seus poderes mais uma vez. Os 50% de poderes que ele havia deixado para trás foram novamente divididos em 4 seções. 20% de seus poderes foram para a região do Grande Oeste para parar o verdadeiro Lord Kingsan. 20% de seus poderes foram para a região de Shingon para parar Alexander. Os 10% restantes de seus poderes foram para a região do Gelo do Norte, onde foi dividido em 2 partes de 5% para parar o primeiro príncipe e o quinto príncipe, respectivamente. As 4 seções de seus poderes foram divididas quase no mesmo instante em que as 4 pessoas apareceram. Então eles também apareceram nas 3 regiões quase ao mesmo tempo que as 4 pessoas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 788. Afastando-se nas montanhas nevadas da região do Gelo do Norte, o quinto príncipe pousou antes da cabeça do clã da Luz Sagrada, Jacob. Este especialista, que era o mais forte entre os 7 grandes clãs, não possuía a habilidade de inspiração súbita. Portanto, ele foi incapaz de reagir a tempo a este primeiro golpe. Além disso, o punho do quinto príncipe continha uma estranha força mágica. O poder do Deus da Verdade Universal exalava chamas brancas leitosas em seu punho, empurrando a erradicação dos 3 mundos. Com este soco, sua proeza destrutiva afetou o mundo microscópico. Poderia rasgar a luz, destruir partículas físicas e aniquilar qualquer vida que ele desejasse. Quando Fan Xingjian chegou aqui, ele seguiu as instruções de sua inspiração súbita e montou um bloqueio na frente de Jacob, atacando com um dedo quase ao mesmo tempo em que o quinto príncipe lançou seu ataque. Espada conquistadora. Bang! O punho e o dedo colidiram. Com apenas 5% de seus poderes, Fan Xingjian foi empurrado para trás pela erradicação dos 3 mundos, que havia sido empurrada pelos poderes do Deus da Verdade Universal. A espada conquistadora poderia cortar todas as coisas no mundo, mas com apenas 5% dos poderes de Fan Xingjian, ela parou depois de deixar uma marca de espada no dedo do quinto príncipe. Ele ainda poderia cortar todas as coisas no mundo, mas o poder que o empurrou agora era muito fraco em comparação com o quinto príncipe, visto que o ataque deste último havia sido reforçado tanto pelo Deus da Verdade Universal quanto pela erradicação dos 3 mundos. Não importa o quão afiada fosse uma lâmina, ela exigiria força suficiente para girá-la. Os sons de caixa pareciam continuar tocando no espaço vazio, e muitas rachaduras apareceram no corpo de Fan Xingjian. Seu braço inteiro estava quase completamente quebrado. Ao ver esta cena, os olhos do quinto príncipe se encheram de êxtase. Uma violenta vontade marcial subiu ao céu, misturada com os poderes do Deus da Verdade Universal, e então atacou mais uma vez em direção a Jacob. Um poder que parecia querer destruir todos os 3 reinos e estilhaçar tudo veio jorrando do punho do quinto príncipe. Fan Xingjian. E pensar que você acabaria em tal situação. Dá outro soco em mim. Fan Xingjian não conseguiu se esquivar nem correr. Ele só poderia enfrentá-lo à força com 5% de seus poderes.
Um estrondo explosivo foi transmitido através da vontade marcial, e o outro braço de Fan Xingjian também se quebrou completamente, transformando-se em inúmeras partículas de pó e poeira que se espalharam. A vontade marcial do quinto príncipe brilhava com sentimentos infinitos de êxtase e alegria. Ver um Fan Xingjian tão fraco fez a vontade do quinto príncipe se sentir tão grande que parecia que ele iria voar. Ele até sentiu como se seus poderes tivessem progredido. Não se preocupe. Depois de matá-lo, eu o ajudarei a cuidar de todas as suas mulheres. Não dando a Fan Xingjian nenhuma chance de respirar, o quinto príncipe atacou com seu terceiro ataque. Em 3 movimentos, ele queria matar Fan Xingjian ou, pelo menos, causar ferimentos graves no clone de Fan Xingjian. No pátio da Cidade do Sol da região norte do gelo, assim que o soco do primeiro príncipe atingiu Audrey, Fan Xingjian também chegou. Com um toque, ele enviou uma miríade de luz de espada em direção ao primeiro príncipe. No entanto, com apenas 5% de seus poderes, a Lin-Tipo Switch Sword era como vidro diante do punho do primeiro príncipe, incapaz de resistir. Sua vontade soou com sons estilhaçantes, e uma miríade de luz de espada foi instantaneamente quebrada naquele momento quando o punho do primeiro príncipe pousou no corpo de Fan Xingjian. Com um estrondo explosivo, o peito de Fan Xingjian cedeu. No entanto, ele não prestou atenção e bateu com uma espada infiltrante do vazio em direção à cabeça do primeiro príncipe. O testamento do primeiro príncipe emitiu uma série de gargalhadas maníacas. É inútil. Você está pensando em me parar com tão pouco poder? Fan Xingjian, a coisa mais tola que você fez neste mundo foi fazer de mim um inimigo. Fazer inimigos da família real Krieg. Todo o império é meu. O mundo inteiro acabará sendo meu. O que diabos você estava pensando em ir contra mim? O brilho branco leitoso explodiu mais uma vez enquanto os poderes do Deus da Verdade Universal continuavam a impulsionar o poder da erradicação dos 3 mundos. Ele esmagou todas as partículas e ondas no mundo microscópico simultaneamente e então atacou o corpo de Audrey. Na região de Xingou, havia uma palmeira branca bloqueando a frente de Alexander. Com 20% de seus poderes, Fan Xingjian rompeu o ataque de Alexander. Em seguida, um fluxo de espada conquistadora varreu, cortando em direção a Alexander. No entanto, o atual Alexander era completamente diferente de quando eles travaram a batalha no palácio. Agora mesmo, Alexander tinha uma força destrutiva que poderia ser executada no nível microscópico. Quando ele usou os poderes obtidos ao alcançar este reino no sudário de Adão, o manto, que era o equipamento divino mais forte da família real Krieg, exibiu poderes incomparáveis. Não foi necessário tempo. Atingiria no momento em que atingisse. Quando Fan Xingjian bateu com o dedo, o sudário de Adão já havia arranhado seu corpo. Com apenas 20% de seus poderes, Fan Xingjian foi lançado voando pelo ataque e então atacou novamente. O sudário de Adão atingiu o momento em que atingiu, e foi mais uma vez direcionado a Fan Xingjian, que tinha apenas 20% de seus poderes. No momento, os ataques de Alexander estavam caindo no corpo de Fan Xingjian continuamente. Cada ataque tremia tanto que o físico conjurado de Fan Xingjian se despedaçou e poderes violentos brotaram. Fan Xingjian permitiu que o sudário de Adão arranhasse seu corpo uma e outra vez enquanto ele desferia outro ataque de espada no ar. Espada instantânea. Uma marca de espada apareceu de repente no corpo de Alexander, mas apenas abriu uma ferida de 1 polegada de comprimento. Quase na hora do respiro, Alexandre já estava recuperado. Muito fraco. Muito fraco. Fan Xingjian, você ainda está muito fraco. Alexander olhou para Fan Xingjian, que estava completamente reprimido, como um deus exaltado e todo-poderoso. Ele então suspirou e disse, como você pode ser tão fraco? Como você pode ser tão terrivelmente fraco? Tem uma boa noção de quão indefeso você é. Enquanto ele falava, o sudário de Adão envolveu Fan Xingjian inteiramente. No céu acima da região do Grande Oeste, correntes de ar caóticas desceram dos céus.
Os sentidos da inspiração súbita de Fan Xingjian continuaram surgindo violentamente em seu coração. Era quase como se todo o seu corpo, toda a sua consciência, todo o mundo e todo o universo lhe dissessem que sua vida estava em risco. Embora Fan Xingjian tivesse apenas 20% de seus poderes no momento, ele possuía suas espadas mais fortes. As espadas Calamidade do Trovão, Abismo e Osso Branco apareceram no espaço vazio. A formação da espada de erradicação celestial foi ativada com sucesso em um instante, trazendo mais de 1 milhão de intenções de espadas conquistadoras que colidiram ferozmente com a formação minuto da dualidade. Sons altos e estrondosos continuaram a ressoar nos testamentos do verdadeiro Lord Kingsan e Fan Xingjian. Um som, que parecia como se o mundo estivesse se despedaçando, ecoou em suas consciências. Inúmeros buracos negros microscópicos apareceram e desapareceram nos pontos onde as duas formações se chocaram. Se os poderes desse confronto explodirem, eles poderão destruir toda a região do Grande Oeste. Fan Xingjian, o verdadeiro Lord Kingsan, estava extremamente agitado, e parecia haver fluxos de brilho sangrento aparecendo em seus olhos continuamente. Ele teve uma rivalidade irreconciliável com Fan Xingjian. Depois que Fan Xingjian cortou o sistema fantasia do True Lord Kingsan, o True Lord Kingsan passou a odiar Fan Xingjian tanto que queria engolir a carne de Fan Xingjian e mastigar seus ossos. Impulsionado por uma vontade marcial violenta, toda a formação minuto da dualidade parecia fervilhar quando uma quantidade esmagadora de correntes de ar caóticas foram liberadas do mundo microscópico e foram jorrando em direção ao solo. Do ponto de vista de Fan Xingjian, era como se todo o céu tivesse desabado. As 4 espadas atrás dele emitiram surpreendentes luzes de espada quando o poder total da formação de espada de erradicação celestial foi ativado. Mesmo que o céu desabasse, ele iria levantá-lo de volta. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.